Hoje vamos falar de saúde e, nesta área, um assunto que está em grande evidência na atualidade: a questão da importância das vacinas. Existem muitas campanhas de incentivo à vacinação, ainda mais agora se tratando de tempos de pandemia. Temos a satisfação de conversar com o Dr. Jefferson Russo Victor, ele que é biomédico, imunologista e professor do curso de Medicina da Universidade de Santo Amaro, em São Paulo, a Unisa. Dr. Jefferson, desde já agradecemos a sua disponibilidade de estar por aqui conversando com a gente e trazendo informações que serão importantes para a nossa população. Eu que agradeço pela oportunidade, estou aqui à disposição, vamos tentar esclarecer tudo. Hein? Certo. Para começar, doutor, vamos falar um pouco da ação das vacinas em nosso organismo. Claro que não é nenhuma novidade, elas já estão presentes em nossas vidas desde muito cedo. Nos primeiros dias de vida, as vacinas já são aplicadas nas crianças. Como é que é a ação dos imunizantes no nosso organismo? Ótimo, né? Muito bem lembrado por você, né? As vacinas fazem parte do nosso cotidiano há muitos anos. A gente tem aí mais de 120 anos de história de vacinas no mundo, né? E a gente sabe que desde criança, especialmente hoje em dia, quem tem filho pequeno sabe bem a rotina de vacinação, como ela é intensa nos primeiros anos de vida, né? Isso vai até uns 14 anos, mais ou menos. E todas as vacinas, na verdade, têm um ponto em comum, né? Todas elas têm como objetivo promover um encontro do organismo de cada pessoa com aquele micro-organismo que é o causador da doença, né? Então, a ideia de toda vacina é promover esse encontro da pessoa com o agente causador da doença, só que de uma forma controlada, que é capaz de induzir proteção naquele indivíduo, e quando esse indivíduo eventualmente encontrar o micro-organismo que está infectando, deixando outras pessoas doentes, ele vai conseguir ter um grau de proteção e assim não desenvolver a doença, né? Esse é o princípio de todas as vacinas, não só contra a Covid. Podemos ver que a vacinação é um procedimento comum na vida das pessoas. Agora, falando especificamente da Covid-19, que é o que gera mais dúvidas no momento, o senhor, como especialista, temos como afirmar que são seguras essas vacinas? Algumas pessoas têm o receio de fazer a aplicação agora e futuramente desencadear algum problema, alguma consequência em relação a esses imunizantes. Olha, vamos contextualizar especialmente no Brasil, né? Porque o Brasil é exemplo em muitas coisas. Tá? Uma delas é que nós temos um dos programas de vacinação mais abrangentes e eficientes do mundo, né? Isso eu não estou me referindo só à campanha da Covid, estou me referindo à história, né? E também é muito importante que nós temos uma agência nacional de vigilância sanitária que é responsável por avaliar todas as vacinas que a gente tem a intenção de usar no Brasil. Isso não acontece, tá, gente, para todos os países. Tem muitos países que não têm uma agência como nós temos a Anvisa aqui no Brasil. Então, contextualizando num programa de vacinação tão eficiente, tão abrangente, né? Além disso, com uma agência reguladora tão bem e tão eficiente como é a Anvisa, o que eu consigo dizer para todos que estão nos ouvindo é que efetivamente não há possibilidade de uma vacina ter a sua aprovação e ser utilizada se ela não atendeu a todos os critérios da Anvisa. Logo, elas são obrigatoriamente seguras, tá, gente? Então, não é uma questão do fabricante, não é uma questão da nacionalidade da vacina, nada disso tem influência. Se ela foi aprovada pela Anvisa, ela é obrigatoriamente segura para uso em seres humanos. Uma consequência comum após a vacinação é que algumas pessoas apresentam reações. Por exemplo, tem dores, febre, entre outros sintomas. É recomendado tratar esses sintomas, doutor? Tomar alguma medicação? Isso pode atrapalhar o efeito da vacina no organismo ou não? Olha, esse assunto é um assunto muito importante, né? Porque nesse momento, muita gente tem discutido muito as possíveis reações adversas, né? Que vão desde uma dor no local da aplicação até eventualmente uma febre, né? E assim, muito excepcionalmente, especificamente no caso da Covid, nada confirmado nesse sentido até o momento, uma forma mais grave, né? No caso da Covid não temos isso, tudo que se fala nesse sentido é boato. Então, o que é importante a gente colocar? Existem efeitos adversos a vacinas? Sim, gente. Sim. Muitos dos que estão nos ouvindo ou nos vendo agora, né, têm no seu braço esquerdo uma cicatriz de uma vacina que recebeu com 2 dias de idade.
né? Então a gente não pode esquecer disso. Eu tenho a impressão que o que aconteceu foi que de repente a gente está vacinando um monte de adultos que talvez tenham se esquecido do que foram submetidos quando eram mais jovens, né? Mas a gente não pode esquecer que esses efeitos são comuns e eles devem ser medicados, e isso normalmente é uma orientação do próprio vacinador, com eventualmente uma febre, que pode ser passando ali um pouco dos 37, chegando a 38 graus, pode haver uma medicação cotidiana, como a gente usa para outros problemas, né, outras situações de febre, só para controlar a febre. Isso é o que vai representar mais de 99,9% dos casos, tá? Então, eventualmente há sim efeitos adversos, pode haver uma medicação, assim, para compensar a febre, mas qualquer efeito adverso superior a isso exige tratamento e atendimento médico. Tá? Por quê? Porque muitas vezes pode não ser causado pela vacina e sim ser uma questão secundária do indivíduo que exige atenção médica independente do processo de vacinação. Em relação à Covid, estamos na fase agora da vacinação de adolescentes. Muitos questionamentos, mas o que o senhor tem a dizer sobre a vacinação dessa faixa etária? Olha, esse assunto eu acho bastante interessante também, porque porque eu acho que todo mundo que está acompanhando deve concordar com uma abordagem que não precisa ser cientista, né? A gente sabe que as pessoas mais jovens têm mais saúde, né? Eu acho que isso não surpreende ninguém. Só que toda vacina, quando ela é produzida, que eu não sei se o pessoal já ouviu esses nomes, né? Mas aqui no Brasil a gente discutiu muito as fases, né? Fase 1, fase 2, fase 3, né? Todas essas fases, elas são feitas inicialmente com adultos jovens saudáveis, né? Então, o que acontece é um processo natural que, quando a gente quer utilizar a vacina em faixas etárias que não sejam adultos jovens saudáveis, é necessário uma pequena avaliação por segurança, né? Então, o que foi acontecendo? Nós tivemos a aprovação das vacinas para adultos jovens saudáveis, e aí a primeira questão foi o uso em idosos, e as empresas que fabricam a vacina realizaram estudos e mostraram a segurança para idosos, né? E agora a gente teve o mesmo processo recentemente para as pessoas com menos de 18 anos, especialmente o que vem mais sendo discutido dos 12 aos 18 anos. E a gente viu que essas vacinas também têm segurança para essa faixa. Então, era para mim, como imunologista, um resultado totalmente esperado, sabe? Eu tinha certeza que elas seriam aprovadas para adolescentes, tenho certeza que elas serão aprovadas para crianças até mais jovens, antes da adolescência, mas esse é um processo natural do estudo que pode levantar alguma dúvida, mas é muitas vezes muito mais desinformação, né, ou medo do que propriamente ciência. Outra questão é sobre o reforço da vacina. A pessoa fez a primeira dose, tem que voltar depois para fazer a segunda, em determinados medicamentos. Nos fale da importância dessa segunda aplicação. Seria indispensável para que se tenha a eficácia completa, doutor? Exatamente. Olha, tecnicamente, na imunologia, a gente costuma dizer o seguinte, que o indivíduo está vacinado quando ele já recebeu todo o protocolo vacinal. Vou traduzir isso. Vacinado, para mim, é o indivíduo que, se tomou uma vacina que é de dose única, 14 dias depois dessa vacina. E se é uma vacina de 2 doses, 14 dias após a segunda dose. Então, tecnicamente, o indivíduo ele está vacinado, ou seja, ele teve a proteção que o fabricante oferece para ele através da vacina somente após completar o protocolo, e ainda pedimos um intervalo de aproximadamente 14 dias. Então, em vacinas que têm 2 doses, a segunda dose não é opcional. A segunda dose não é algo a se considerar. A segunda dose é obrigatória, porque é ela que garante a duração e eficiência da vacina para que essa pessoa possa, esperamos, né, que muito em breve, voltar à normalidade. E vale ressaltar que agora, como nós estamos vendo, também tem para a Covid a orientação para alguns públicos receberem a terceira dose também. Então, quanto à terceira dose, ou até eventualmente a revacinação, que a gente já vem discutindo também no meio científico, né? O que é importante todos saberem, né? Olha, a vacina é segura. E uma coisa eu garanto para todos que nos acompanham, como imunologista. Quanto maior a quantidade de vezes que você receber a vacina, eu garanto para vocês que mais intensa e eficiente resposta você vai ter, tá? Então, a discussão para mim qual é?
2 doses foram suficientes, né? Agora precisamos de uma terceira, não tem problema. Se precisarmos de uma quarta, quinta, o que eu garanto é, quanto maior o número de vezes, como a gente faz com a gripe, não é? Que quem obedece a campanha de vacinação se vacina todo ano. A gente sabe que quanto maior o número de encontros com a vacina, melhor a resposta, maior a eficiência da vacina, né? Então, se houver terceira dose, como já está havendo para algumas faixas, né? Ou houver quarta, ou todo ano tivermos que nos revacinar, não me surpreende e eu garanto que isso está relacionado a uma melhor proteção. Uma das dúvidas que vemos também sobre a Covid é na seguinte situação. A pessoa se vacinou e em seguida apresentou infecção com a doença. Esse imunizante, ele fez o efeito? Vai estar presente ainda no organismo ou não? Então, primeiro, independente da primeira ou segunda dose, vamos deixar claro, as vacinas não têm como objetivo impedir que a pessoa tenha infecção. Tá? Nenhuma vacina tem esse objetivo. O objetivo das vacinas, como eu disse no começo, é impedir que a pessoa fique doente, né? Então, mesmo com o protocolo vacinal completo, a gente pode ter infecção, mas por estar vacinado, certamente o que a gente vai desenvolver é muito menos do que desenvolveria se não estivesse vacinado. Dá até para a gente sugerir que uma pessoa que é vacinada e tem alguns sintomas, né? Ela já está vacinada e mesmo assim tem Covid e alguns sintomas, ela muito provavelmente, se ela não estivesse vacinada, ela teria uma forma moderada ou grave da doença, né? Dá até para fazer essa... Não é uma linha reta, né, nessa relação, mas existe essa relação. Então, se a vacina não impede que a pessoa tenha infecção, pode acontecer depois da primeira dose, até mesmo depois da segunda. O que vai acontecer com a pessoa? A forma de doença que ela vai ter com primeira dose é menor do que ela teria sem a primeira dose. Com a segunda dose, será menor ainda, talvez até imperceptível em alguns casos, né? Mas, certamente, a infecção é um estímulo à imunidade também, tá? Então, o fato de você estar vacinado e ter a infecção não faz uma relação negativa. Muito pelo contrário. Se você tiver infecção de uma forma moderada, graças ao processo de vacinação que já teve início ou até já foi concluído, você vai ficar ainda mais imunizado, tá? Então, pensando que isso foi inevitável, o que eu espero que seja evitável, né? Então, é um reforço à imunidade. O efeito prático é esse. Nessas alturas também, com a popularização das vacinas para a Covid-19, tem situações em que o paciente fica inseguro em fazer a aplicação de determinado imunizante. É possível afirmar que uma vacina é mais eficaz do que a outra ou não? Olha, isso é muito interessante também, porque eu já vi muita gente que não é. Na verdade, até uma brincadeira que eu faço, né? O imunologista ele nunca esteve tão valorizado no meio científico, né? Só que a área de imunologia, né, que é a que eu trabalho já há 20 anos, é uma área relativamente restrita, como todas as áreas, né? Como oftalmologia, como reumatologia, né? Uma área de especialização, né? De pós-graduação. Então, o que acontece? Bastante gente tem dado algumas opiniões científicas que não são corretas do ponto de vista imunológico. Por exemplo, muita gente vem com dados para mim comparando eficácias de vacina, né? Dizendo assim, não, tal vacina é tantos por cento, a outra é tantos por cento. Então, na prática científica, e eu vou tentar traduzir isso para todos, não se pode comparar trabalhos científicos de eficácia que utilizam vacinas diferentes e que utilizaram pessoas diferentes. Muitas vezes os estudos são realizados em populações de países diferentes, tá? Então é por isso, por exemplo, que a Organização Mundial da Saúde ela não compara as eficácias das vacinas. Ela falou, se der mais de 50%, pode usar. Porque a gente sabe que se eu fizer um trabalho com a vacina X numa população aqui na cidade de São Paulo, e eu der a mesma vacina para você fazer um trabalho na população no Rio Grande do Sul, o resultado já vai ser diferente. Já pode parecer que é melhor ou é pior em uma das situações. Então, não é justo comparar, tá? Não é justo do ponto de vista científico comparar a eficácia, e é justo, do ponto de vista científico, observar que, sendo imunizado com qualquer uma das vacinas, a chance de doença cai para praticamente, se eu pensar em doença grave,
cai para praticamente zero, independente da vacina, e que quanto mais pessoas vacinadas, independente da vacina, menor a chance da gente ficar doente. Então, a conversa de eficácia ela tem que se limitar, né, à análise técnica por quem é da área. Para uso, todas estão aprovadas porque são eficazes. Dr. Jefferson, para nós encaminhar o final do nosso bate-papo por aqui, qual seria a orientação que o senhor, como um especialista em imunização, deixaria para aquela pessoa que de repente está com medo de se vacinar? Falando principalmente em relação ao coronavírus, que é uma situação mais recente agora. Sem dúvida. Meu comentário, eu acho que, falando sobre vacinas para fechar, é intimamente ligado à afirmativa de que vacina boa, está aprovada pela Anvisa, tem que ser utilizada. Quanto mais rápido, melhor. Quanto maior o número de pessoas, melhor. Porque nós estamos vendo, gente. Não é uma ideia minha isso. Nós estamos vendo. A vacinação está avançando, o número de casos e mortes cai. É isso que a gente quer. Então, a gente só tem que, ao invés de pensar qual é a vacina, qual é a eficácia, deixa para a gente do meio científico, a gente resolve isso. Não tem problema, isso já está resolvido. Quem está em casa tem que só se vacinar o mais rápido possível, se forem 2 doses, respeitar o protocolo de 2 doses, porque é isso que está fazendo o número de casos cair e é isso que vai fazer a gente sair da pandemia. Nada mais. E nas últimas atualizações pudemos ver que o Brasil se aproxima de ter quase metade da sua população com um esquema vacinal completo. Já pessoas vacinadas com pelo menos uma dose, esse número chega a quase 70% da população. Isso é muito legal, então vou dar um número, né? Um número estatístico que as pessoas devem gostar, talvez seja um norte, né? O que a gente sabe no meio científico é que, muito provavelmente, quando chegarmos a 75% da população completamente vacinada, vocês vão ver um controle absurdo do número de casos e mortes. Isso vai cair demais, porque no meio científico não é para Covid. Para qualquer outra infecção, a gente sabe que esse percentual aproximado de 75% totalmente imunizado representa uma queda muito grande do número de casos, do número de mortes e também da possibilidade de surtos, né, que a gente tem visto. Aquele medo da famosa variante nova que aparece e todo mundo fica com medo. É só a gente fazer isso, garanto para vocês, os 75% vai ser motivo de comemoração. É o que nós esperamos, né, Dr. Jefferson? Mais uma vez agradecemos a sua disponibilidade de estar conversando aqui com a gente, trazendo essas informações que serão esclarecedoras para muitas pessoas. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter ajudado e fico à disposição. Um abraço para todos. Esse foi o nosso bate-papo aqui com o Dr. Jefferson Russo Victor, biomédico, imunologista e professor do curso de medicina da Universidade de Santo Amaro, em São Paulo, a Unisa. Hoje, falando aqui sobre as vacinas.